ela tem o seu psiquismo povoado por uma série de conteúdos negativos, por uma série de informações negativas. Com amorosidade, com paciência, com acolhimento incondicional, isso favorece que o paciente construa o amor próprio dentro de si que tanto lhe falta. Vai favorecendo com que ele passe a desenvolver o amor dentro de si, não só em relação a si próprio e a seu terapeuta, como também em relação à vida em geral, em relação às outras pessoas. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre inteligência emocional, hoje eu vou abordar a depressão, esse estado emocional que acomete tantas pessoas ao redor do mundo. Para a gente compreender melhor a depressão, é importante que a gente inicie pela diferença entre a tristeza e a depressão. Como eu já falei em outro vídeo, a tristeza é uma emoção caracterizada por um rebaixamento na nossa energia. Na tristeza, ativa-se uma espécie de modo econômico de energia. Isso serve para que a gente não gaste, não desperdice energia desnecessariamente com atos improdutivos, para que a gente reflita mais sobre a situação que nos gerou dor, de modo que a gente possa crescer diante dela. Já a depressão é um estado emocional e motivacional que se caracteriza pela fixação nesse modo econômico de energia por um período maior do que o necessário para a nossa recomposição. E essa fixação no modo econômico de energia é caracterizada por uma série de sintomas, como queda acentuada da vitalidade, isolamento social, perda do prazer em relação a vários atos da vida, falta de autoestima, falta de autoconfiança, falta de percepção quanto ao sentido da vida, falta de vontade de viver, podendo chegar até mesmo à ideação suicida. Quando a gente analisa mais a fundo a depressão, a gente percebe que a pessoa em estado depressivo, ela tem o seu psiquismo povoado por uma série de conteúdos negativos, por uma série de informações negativas que se expressam no campo do seu pensamento, do seu sentimento e do seu comportamento. No campo do pensamento, a pessoa em depressão tem a mente povoada por uma série de ideias negativas, por uma série de pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos referem-se a ela própria, às outras pessoas e à vida em geral. Ela pensa que ela própria não tem valor, que as outras pessoas são falsas, não inspiram confiança. E ela pensa também que a vida como um todo não faz o menor sentido. E quando os estímulos da vida se deparam com essas ideias negativas, o resultado são conclusões, são conteúdos também negativos, retroalimentando esse ciclo de negatividade que caracteriza a depressão. No campo do sentimento, a pessoa em estado depressivo tem uma profunda dificuldade de sentir emoções como a esperança e o amor. Ela tem uma grande dificuldade em amar, em primeiro lugar, a si própria. Consequentemente, ela tem dificuldade também de amar as outras pessoas e de amar os elementos da vida, as situações da vida em geral. E essa carência de amor dentro de si faz com que, no campo do sentimento, ela seja povoada por mais emoções de valência negativa,
como a tristeza, o medo e até mesmo a raiva. No campo do comportamento, a pessoa em estado depressivo apresenta uma acentuada queda na sua vitalidade. Ela não tem desejo de fazer quase nada. Só tem desejo de ficar isolada em seu quarto, de ficar na cama, muitas vezes dormindo praticamente o dia todo. Em relação às outras pessoas, ela evita o contato com o outro, evita o contato com o mundo. E ela faz isso ou ficando apática, reduzindo a sua percepção da realidade, ou se isolando mesmo, se fechando em torno de si própria. E aí vocês podem me perguntar: Daniel, o que causa depressão? O que faz que uma pessoa chegue até esse quadro? Existem inúmeras causas que podem levar a um estado depressivo. Mas um aspecto que eu reputo fundamental é que se a pessoa em depressão tem o seu psiquismo povoado por ideias e sentimentos negativos, isso quer dizer que ao longo da sua vida, ou ela não se alimentou psiquicamente de conteúdos positivos, ou ela passou por alguma experiência negativa traumática, principalmente na sua infância. Se, por exemplo, uma criança em idade muito precoce é submetida a uma situação que lhe causa uma tristeza muito intensa, acompanhada por sentimentos de humilhação, de abandono, de menos-valia, ela pode desenvolver um padrão de resposta. Diante de situações difíceis no futuro, ela pode reagir a situações que lhe causam muita dor com esse modo econômico de energia por um tempo mais acentuado, por um tempo maior. Ela pode ficar triste por um tempo maior do que o necessário à sua recomposição. Se uma criança é criada por uma família caracterizada pela falta de amor, pelo desânimo, pelo negativismo, é provável que ela acabe desenvolvendo um psiquismo povoado por ideias negativas, por sentimentos negativos. E aí ela apresenta uma tendência maior a apresentar depressão. Por outro lado, uma criança criada por uma família caracterizada pela amorosidade, pela vitalidade, pelo ânimo, pela esperança em relação à vida, apresenta maiores condições de se alimentar psicicamente de conteúdos positivos e de não apresentar, de não chegar até um estado depressivo. E aí vem a pergunta mais importante: como é que a gente pode lidar com a depressão? Em primeiro lugar, a gente precisa tomar cuidado com o aspecto da medicalização. E nesse particular, a gente precisa evitar comportamentos e ideias extremados. Tanto o excesso de medicalização, a banalização da medicalização pode ser prejudicial, quanto a aversão total à medicalização pode ser também negativa. E por isso que eu reputo fundamental que a pessoa que apresenta sintomas de depressão seja inicialmente encaminhada a uma avaliação psicológica. Isso porque o psicólogo terá condições de avaliar se o quadro depressivo da pessoa é mais grave ou menos grave. Em se tratando de um caso menos grave, o simples tratamento psicoterapêutico já pode surtir resultados, já pode ser suficiente. Aliás, submeter a pessoa a uma medicalização desnecessária pode acabar anestesiando ela, fazendo com que ela não entre em contato com sentimentos, com emoções que são importantes para ela aprender a lidar por conta própria. Porque assim ela aprenderá não só a lidar com esses sentimentos, como também a crescer em razão deles. Já em quadros mais graves de depressão, em que há uma perda muito acentuada da vitalidade e até mesmo ideação suicida, nesses casos o psicólogo precisa se mostrar sensível e encaminhar a pessoa a um psiquiatra. E se
possível trabalhar conjuntamente com o psiquiatra. Nesse caso, a medicalização pode fazer com que a pessoa saia daquele buraco em que ela se encontre. E assim, à medida que o processo psicoterapêutico for se desenrolando, a medicalização se torna gradativamente menos necessária. Em relação à família, é importante que as pessoas tomem cuidado com as palavras. Uma positividade vazia, forçada, como dizer que a pessoa precisa sair daquela situação, precisa encontrar ânimo, que tudo vai ficar bem, pode fazer com que a pessoa se sinta ainda pior. Portanto, se os familiares não souberem como falar em relação à situação, eu sugiro que eles desenvolvam, no mínimo, o acolhimento. Acolhendo a pessoa, aceitando a pessoa, mostrando que a pessoa é importante, isso vai favorecer com que ela desenvolva o amor próprio que tanto lhe falta. Mas além do apoio da família, é fundamental que o tratamento da depressão conte com a ajuda profissional. E dentre os profissionais que podem auxiliar no tratamento da depressão, eu destaco o profissional de educação física. Isso porque a atividade física faz com que o organismo libere endorfina, um dos hormônios responsáveis pelo prazer, pela felicidade. Além disso, o movimento físico ajuda no processo de revitalização da pessoa, ajuda que a pessoa saia do isolamento e passe a ter contato com o mundo e passe a sentir mais ativa, mais potente. Mas muitas vezes a pessoa não encontra a força de realizar atividade física por conta própria. E daí a importância do profissional de educação física. Mas é importante que esse profissional tenha paciência, sensibilidade, acolhimento e que, se possível, trabalhe conjuntamente com o psicólogo. Aliás, eu considero o psicólogo o profissional mais importante no tratamento da depressão. Isso porque o processo psicoterapêutico promoverá a regeneração integral da saúde da pessoa, nos campos mental, emocional e comportamental. No campo do comportamento, a construção do vínculo, da relação entre paciente e terapeuta facilitará com que o paciente saia do seu isolamento, saia da evitação do contato. A partir de uma relação de confiança que se estabelece entre psicólogo e paciente, isso favorece com que a pessoa construa confiança, construa força para que ela, em um outro momento, passe a entrar em contato com outras pessoas, com o mundo em geral. No campo do pensamento, os diálogos que são travados entre o paciente e o terapeuta favorecem que as ideias disfuncionais, negativas, sejam descristalizadas e que essas ideias sejam substituídas por ideias positivas, funcionais, por pensamentos que favoreçam o crescimento da pessoa, que favoreçam a percepção de que a vida faz sentido e que ela pode ser muito bela, muito prazerosa. No campo do sentimento, o vínculo afetivo que se constrói entre terapeuta e paciente favorece muito o processo de cura da depressão. Isso porque, na medida que o terapeuta trata o seu paciente com amorosidade, com paciência, com acolhimento incondicional, isso favorece que o paciente construa o amor próprio dentro de si que tanto lhe falta. E construindo o amor próprio, construindo o amor em relação ao seu terapeuta, aquela relação vai favorecendo com que ele passe a desenvolver o amor dentro de si, não só em relação a si próprio e a seu terapeuta, como também em relação à vida em geral, em relação às outras pessoas. E aí vocês podem me perguntar, e se a pessoa não contar com recursos financeiros para contratar um personal trainer ou um psicólogo? Aí eu sugiro que ela recorra aos profissionais de saúde mental do Sistema Único de Saúde. Mas nesse caso, é fundamental também o apoio da família e dos amigos.
Essas pessoas podem convidar a pessoa em depressão para realizar uma atividade física junto com elas, nem que seja uma caminhada. E podem também, a partir da paciência, do acolhimento, da aceitação da pessoa, dialogar com a pessoa, promover na pessoa a movimentação psíquica que é tão importante para que ela saia desse quadro. Simplesmente conversando com a pessoa sobre o que ela quiser conversar já ajuda muito. Desde que esses diálogos sejam permeados pelo não julgamento, pela aceitação da pessoa. E aí vem a pergunta final. Como é que a inteligência espiritual pode auxiliar no tratamento da depressão? Em primeiro lugar, é importante que a gente reconheça a importância do papel que as religiões podem desempenhar. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que saíram de quadros depressivos graças à sua religião. Isso porque as religiões trabalham, em primeiro lugar, com a ideia de que o sofrimento pode não acabar com a morte, de que nós temos um espírito e que esse sofrimento pode não só não acabar, como pode se acentuar caso a pessoa se suicide. E aí desenvolve um medo que é, nesse particular, um medo muito saudável. Além disso, as religiões em geral trabalham com as ideias de amor, de esperança, de que a vida faz sentido e que se nós tivermos fé, se nós acreditarmos nas forças supremas que regem a natureza, que regem as nossas vidas, que regem o universo, tudo ao final ficará bem. Além disso, a positividade e o ânimo que caracteriza muitos cultos religiosos serve como uma injeção de estímulos positivos, fazem com que a pessoa se alimente psiquicamente de conteúdos positivos que podem ser muito úteis para que ela saia daquela situação depressiva. E além disso, seja qual for a sua religião, o desenvolvimento da inteligência espiritual, a ampliação da visão em relação à vida, em relação à existência, podem auxiliar com que qualquer um desenvolva mais paciência, mais acolhimento, mais amorosidade em relação às pessoas que estão em depressão. Auxilia com que a gente tenha mais recursos, melhores palavras para auxiliar essas pessoas. Então é isso. Hoje eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, pois assim você ajuda que ele chegue a outras pessoas que talvez estejam precisando dessa mensagem. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.